Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje vocês vão acompanhar aqui Dona Virgínia mandando uma receitinha de família. A gente vai fazer um pão artesanal hoje. É uma receita da minha avó, da nona, né? Como a gente costumava chamar. Mas eu readaptei essa receita, né? Então tem uns macetinhos aí que facilita muito para quem quiser fazer esse pão em casa. É bem mais fácil assim. Então vamos começar? Bora! O que a gente vai precisar para fazer essa receita? 3 ovos. Não tem muito uma receita pronta, tá, pessoal? Eu faço meio que no olho, assim. De quantidade você quer dizer assim, né? De gramas, E aí de eu farinha. vou usar o fermento em pó, né? O fermento químico. Mas lembrando que antigamente não existia, né? Esse tipo de fermento. E ele surgiu para facilitar um pouco, né? As receitas. Então eu lembro quando a minha avó utilizava aquele outro fermento que às vezes você compra até na padaria, assim. Fermento biológico, né, para fazer. E ela contava algumas histórias também da época em que não existia nenhum tipo desses fermentos, né? Então elas tinham que fazer a fermentação natural, que daí a gente pode gravar num outro vídeo, que é o pão de fermentação natural, que eu faço também. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou fazer 2 quilos de farinha. Então, para cada quilo de farinha, a gente usa um sachê desse daqui de fermento. Então, mais ou menos 2 quilos, tá? Então, eu vou despejar aqui. Qualquer marca, tá, pessoal? Ele tem essa carinha. Tem um cheirinho muito bom, cheirinho de pão. Aqui. O fermentinho. A água morna, eu não sei direito a temperatura, né? A gente põe o dedo assim e vê que tá bom, né? Pra ativar o fermento aqui. Não pode estar muito quente, a ponto de Não, ferver, senão mata, né? mais ou menos um canequinho desse aqui, tá? O açúcar, uma canequinha de açúcar. E uma coisa muito especial que eu gosto de usar, e era como a nona fazia, a banha de porco, tá? Essa banha aqui, ela foi feita pela minha mãe, lá de um porco que meu pai criou lá no sítio. A gente não tem animal aqui, né? Então ela manda pra Ainda. mim, ainda não. Mas ela manda pra mim. Se a gente conseguir, a gente até coloca um vídeo aí depois fazendo esse processo da banha. E daí eu vou colocar mais ou menos 2 colheres, uma colher para cada quilo de farinha também. Mas quem não consome carne ou quem não tem banha, você pode usar óleo, você pode usar margarina, dá certo também, tá? É que eu gosto de usar banha, eu acho que fica com um gosto muito parecido, assim, né, com o da minha avó. Fazer igual dela, é meio que impossível, assim, né? Eram muitos anos fazendo, e desde que ela era criança, né? Então, a gente tenta, mas é bem legal você poder resgatar esse conhecimento, assim, antigo dela. Então, aí que vem o truque agora, né? Quando a gente fazia na minha casa, pessoal, eu cresci nesse mundo de fazer pão artesanal e outras coisas, tá? Mas fazer pão era uma coisa meio tradição nossa, assim. E a gente fazia no cilindro, porque eram bastante quantidades, né? E aí, como aqui eu vou fazer pouca quantidade, eu quero facilitar um pouco a minha vida, eu vou bater isso aqui agora com um mix, mas pode ser no liquidificador, para não ter que cilindrar depois. Então facilita, foi uma readaptação aí que eu inventei e acabou que dando certo, tá? Então vamos bater essa misturinha aqui. Aí é só uma batidinha mesmo, só para facilitar. Esse pão você pode fazer com a parte seca também, você misturar todos os ingredientes seco e depois os molhados, ou eu prefiro fazer dessa forma, porque assim, às vezes não é a primeira vez que você faz que você acerta, você tem que ir fazendo sempre, né? Quando a gente veio pra cá, eu senti muita falta de comer um pãozinho, porque aqui a gente tá bem distante da padaria, não tem como você ir lá ficar comprando pão toda hora, né? E eu sempre acompanhei o processo todo, né? Eu fazia parte, era uma das minhas funções ali, quando tava as mulheres, às vezes o meu pai também, ele ajudava na parte de cilindrar.
E a gente tava sempre ali escutando o que a avó mandava a gente fazer, entendeu? Ai, pega isso, sova aqui, faz ali. Mas aí quando a gente veio pra cá, eu vi que eu precisava eu mesma fazer o pão do começo ao fim, porque eu sentia muita falta disso. E foi aí que começou, né? Foi testando, testando, aprimorando, não tinha cilindro para fazer. Então eu fui testando até que começou a dar certo. E deu certo por tanto tempo assim que eu acho que eu fiquei uns 2 anos vendendo esse pão nas feiras, tanto aqui em Santo Tomé, em Cruzília, e na minha cidade também. E lá tinha uma saída bem interessante, porque é muito urbano, né? E o pessoal às vezes procura por alguma coisa mais artesanal, assim, né? E é muito bom pra mim fazer isso, assim, é uma coisa que eu gosto muito, é uma alquimia, e poder resgatar, né, o conhecimento, né, uma coisa que foi passada, assim, por gerações, porque a minha avó aprendeu isso com a mãe dela, que aprendeu com a mãe da mãe e assim por diante. Então, a gente fala que é uma receita familiar mesmo, assim, é da nossa família fazer. E aí, agora eu vou pôr a farinha e o sal, tá? Aí a farinha a gente vai meio que jogando aos poucos, assim. Vou pôr o sal aqui, uma colher de sal mais ou menos. É importante colocar o sal agora pra ele não atrapalhar, né, na fermentação. E agora é hora de pôr as mãos. Opa. O pão é uma arte, assim, é uma coisa muito gostosa de fazer, né, como várias outras receitas. E o pão é um alimento sagrado pra mim. Eu gosto muito de fazer pão. Foi uma coisa que eu... Da cozinha em geral, mas o pão é... E quando eu comecei a vender, assim, foi muito importante pra nós, né, Lu? Porque a gente tava numa situação financeira não muito legal e eu vi essa oportunidade de fazer os pães e trazer uma renda aí pra gente, né? Buscando uma estabilidade financeira, assim, né? E foi legal, porque aqui não são muitas pessoas que fazem, na feira ninguém fazia esse pão. Existia um pão artesanal, mas é igual esse aqui não. Vou pôr o restante da água só aqui. É legal também a farinha, gente. Eu compro uma farinha bem barata que tem aqui. Mas a farinha para fazer pão é legal que ela tenha a proteína bem alta, né? Então é uma sacada legal aí para quem quer entrar nessa arte. Então essa daqui tem aproximadamente aqui, ó, 11 de proteína. Então isso é muito bom para fazer pão. São coisas que a gente vai aprendendo, né? E aí você vai mexendo ele até ficar mais consistente. Até chegar a sua vez de sovar. Lucas vai me ajudar a sovar, porque eu tenho um probleminha aqui na mão de fazer pão e de outras coisas também, de dar aula, enfim. E aí 1 quilo de farinha vai, mas quando é mais de 1 quilo, daí começa a ficar bem pesado pra mim. E aí a gente vai colocando a farinha aos poucos e vai mexendo, assim. Você falou pão da nona, da onde que vem sua nona? A minha nona era de uma região, se eu não estiver enganada, do sul da Itália. Era, acho que Rovigo, né? A minha nona por parte de pai, minha avó paterna, né? Eu tenho o mesmo nome dela e um jeito muito parecido com ela. Então ela se chamava Virgínia, ela que era a dona Virgínia. E ela era uma figura muito interessante, assim. Minha avó era muito peculiar. Era uma mulher muito à frente do tempo. Hoje eu tenho uma consciência que a minha avó, por ter nascido na época em que nasceu, né, no século passado, minha avó era acho que de 1915. Então eu nasci, ela já era bem senhora, né? E eu achava o jeito dela, assim, hoje eu tenho uma noção boa disso, que ela era realmente uma mulher muito à frente do tempo. Porque ela era muito brava e ela não abaixava a cabeça pra ninguém.
pra homem nenhum. Era uma força mesmo, assim, feminina pra época que me espanta hoje, né? Muitas mulheres hoje não têm o perfil que minha avó tinha, né? E foi muito bom ter convivido com ela, né? Ter crescido com ela, porque a gente acaba aprendendo muita coisa pra se virar, né? E ela ensinava a gente muita coisa, assim, né? Com toda a braveza de uma italiana que era, né? Era muito interessante. Então, não existe uma história de Virgínia sem falar da avó Virgínia, né? É bem característico, faz parte do meu ser, assim, falar da minha avó. São várias coisas que a gente resgata, né? E aí isso é muito importante pra mim hoje. Foi muito bom ter convivido com ela todo o tempo que a gente conviveu aí, foram 18 anos, né, que eu convivi com minha avó. Minha avó faleceu, eu tinha 19 anos, acho que foi isso. Então foram 19 anos aprendendo um pouquinho com ela, né? Gostaria que ela tivesse aqui hoje para ensinar muito mais. A minha avó é uma mulher que nasceu no campo, né? Toda a vida trabalhou com isso. Ela criou 12 filhos, né? Pariu 12 filhos. Alguns morreram, né? Mas ela criou eles na roça, fazendo pão, entre outras coisas. Trabalhava muito. Minha avó era aquele tipo de mulher da roça que mexia mesmo na lavoura, assim. Ela carpia, ela colhia capim, ela tirava leite. Ela era realmente uma mulher formidável, assim, formidável. E ela fazia comida, ela costurava, ela tinha várias habilidades, assim, dentro de toda a sua estupidez, né? Porque ela era uma mulher muito brava, muito rude, assim, muito grossa. Mas ela era de um conhecimento absurdo, assim, de habilidades absurdas. Inteligente, muito inteligente. Não foi alfabetizada, porque naquela época, nas condições, né, em que ela nasceu, não era fácil. Mas ela sabia fazer conta, ela sabia umas coisas que não dava para acreditar, assim. Como que, sem saber ler e escrever, consegue fazer tudo isso. Mas eram como os antigos eram, né? Outras pessoas já devem ter tido experiências assim com pessoas mais velhas que às vezes espanta a gente, né? Você acaba vendo que realmente tem certas coisas que não significam nada, né? Porque a experiência mesmo de vida é que vai trazer tudo isso. Então a minha avó era essa mulher assim, essa mulher brasileira, né? Ou talvez a mulher aí de vários lugares, com muita força, muita garra, muita persistência, que conseguiu viver quase 100 anos numa vida no campo. Ela viveu no campo sempre. A única coisa que ela fez quando casou com meu avô foi mudar de sítio, né? Do sítio da... Ela foi pro sítio da frente, né? Então, eles eram vizinhos, a história deles é essa, assim, que eles eram vizinhos e se casaram, tiveram aí uma renca de filhos, né, naquela época, e criaram todos esses filhos ali na roça, né. E aí, alguns ficaram por mais tempo, outros foram embora, e meu pai continua lá até hoje. É muito interessante, porque meu pai dorme no quarto que ele nasceu, então ele foi o único que quis continuar ali com a vida no campo, né. Então é bem legal isso, saber que algumas raízes elas não se perdem. Quando elas são realmente raízes firmes, elas continuam assim, independente de todos os percursos da vida, né? Então isso é muito legal, assim, poder ter esse tipo de história para compartilhar, né? E ter um grande apreço pela história da família, né? E hoje eu admiro eles como nunca admirei, assim, porque é muita coisa que eles sabem e que são coisas realmente que a gente precisa, né? Quem hoje faz pão, assim, né? Não é todo mundo que tem esse prazer de fazer, nem que tem tempo para fazer, né? E viver no campo, ele às vezes te proporciona isso e faz você às vezes se mexer para que isso aconteça também, né? Eu quero comer um pão aqui, eu preciso fazer o pão, né? É bem isso. Preciso de mais farinha. Finalizando a massa aqui, né? Pra gente poder ir pra mesa. Sovar lá na mesa. Pra eu poder sovar. Eu sovo na pia às vezes, mas a madeira, não sei. Eu gosto de fazer na madeira, era como a avó fazia, né? Aliás, o cilindro dela era de madeira. A madeira está presente em tudo, até na parte da culinária aqui, assim, bem legal. Vocês acompanharem um pouquinho da massa.
Aí, E escuta, você falou que vai fazer o pão com ervas, né? é o pão com ervas. Vocês não têm noção desse pãozinho de ervas. É muito bom. Você pode fazer esse pão recheado com várias coisas, tá? Eu escolhi erva hoje porque é o que eu tenho disponível, mas você pode rechear com frango, com calabresa, com Lembra o primeiro que a gente carne, fez, o teste, assim, com... torresmo. Foi com queijo, lembra? Uhum. Uma sobra de queijo que tinha. E hoje Na a gente vai geladeira? usar de novo sobrinhas de queijo. Vou parar, amor. Limpei Agora. bem a mesa aqui, porque eu lembro da minha avó sempre, porque a minha avó era muito chata, muito limpa, assim, de uma... Então a gente... Eu sempre lembro dela quando eu vou fazer isso. Olha... Bom, né? É. E aí eu tenho cabelo muito comprido, eu tenho que amarrar alguma coisa aqui no cabelo pra não cair cabelo. Senão uma coisa, acho que quase sempre que eu vou mexer com cozinha aqui, eu sempre amarro o cabelo. Aí, A perspectiva da massa. e olha, pessoal, quando for sovar esse pão, não pode rasgar a massa, tá? Você tem que sovar com essa parte aqui da mão, ó. Sempre... E aí você vai pondo farinha até ele parar de grudar na mão. Cuidado pra não pôr muita farinha, pra ele não... É um pouquinho, ele ainda dá uma leve grudada, né? Porque se você colocar muita farinha, ele fica seco. Então são truques, você vai aprendendo conforme vai treinando. Que horas que vai chegar a minha hora? Que eu tô... Tá quase. Tô com vontade Ainda de sovar tô essa bem massa. aqui. O Lucas sova a massa muito bem, gente. Acho que é porque ele é massoterapeuta. Ah, gosto de trabalhar um pouquinho com as mãos, né? Ele faz a Vamos ver massagem na massa. Aí eu vou levar hoje um pão para minhas amigas também. A gente vai ter um encontro de mulheres aqui, da mulherada da roça. E dessas mais jovens, né, que vieram viver no campo. E aí eu vou levar um pão hoje para elas experimentarem, pão de ervas. E vai deixar um pra mim também. Sim. E para alguns vizinhos aí que a gente gosta. Porque quando eu vou fazer, eu não gosto de fazer só pra gente, né? Lógico, às vezes a gente acaba não vendo ninguém. Mas como a gente vai ver as pessoas esses dias, né? Aí eu gosto de fazer sempre 1 ou 2 a mais pra... porque o pão é um alimento sagrado, né? Eu já falei isso e a gente tem sempre que compartilhar o pão, nisso que eu acredito. Não tem nenhum fundamento muito religioso pra mim, mas como o pão já me salvou muitas vezes, né? Foi importante, né? É Em muitos importante momentos. você sempre compartilhar, muito bom. Aí chegou sua vez. Vou dar um pause então aqui, galera, pra pôr a mão na massa. A câmera lenta, Aí, galera, ele chegou agora pra fazer a parte que lhe cabe. Aí ele vai sovar o pãozinho aqui, ó, pra me ajudar. Às vezes, né, quando eu vou fazer pra vender, assim, é bastante farinha. Aí eu uso cilindro, tá? Às vezes eu uso 5, 6 quilos de farinha. E aí é muito... Tem que ter muita força, né, pra sovar. pesado, né? Aí. Tá vendo? É um alimento que você envolve todo mundo pra fazer, ó. É muito gostoso isso, tira o estresse. Lembrando que a energia, ela tem que estar sempre positiva, né? Principalmente na hora que você vai fazer coisas de comer, porque senão você passa ali pro alimento a energia que você tá no momento e às vezes todo mundo fica triste, né? Se você estiver triste. Eu digo você quem tá cozinhando, né? E hoje a gente tá bem disposto, né? O pão é uma coisa que eu não faço se eu não tiver legal, não, porque foram várias experiências, várias vezes assim, depois fazendo pão já há muito tempo e o pão começar a dar errado e fazer 3, 4 vezes na semana e não dá certo. Uma coisa que você é acostumado a fazer bastante tempo por conta da energia, do momento que você tá. Então é muito, muito legal isso. Pra vida, né, gente? Segredo pra vida. Sempre tá tentando vibrar uma energia positiva, né? É difícil, né? Mas... E me fala uma coisa, você já tinha comido pão assim antes de me conhecer? Pão artesanal, minha família não tinha esse costume, assim. Aham.
Minha avó paterna cozinhava muito bem, fazia altas receitas, altos doces, costurava, bordava e tal. Mas o pão em si não foi tradição, assim, na minha família. Gente, o Lu, ele é de outra descendência, tá? Diferente da Sim. minha. Do que você é descendente mesmo, amor? Falando em vó, minha avó paterna tem sangue português. Uhum. O meu vô materno e minha avó materna, ele era alemão, veio lá da Alemanha, direto pra cá. E a avó é índia. E minha avó Ela é é viva hoje. amazonense. É amazonense, A gente. Dona Índia. A dona Índia. Também tem histórias dela. Ela Todos, tem. né? Ela é sensacional. Ela é viva ainda, vive lá na praia, junto com os pais do Lucas. Se mudaram pra lá. Ela tem quase 90 anos já, né? A avó Ruth. Sim, vó Ruth, Dona Índia. Ela tem vários Minha única avó. conhecimentos, né, amor? De. Sim, pô, ela já fez sapato. Ela, quando casou com meu avô veio lá da Alemanha, ele era topógrafo, então ele veio trabalhar aqui pra abrir as estradas, né, as linhas de ferro, demarcar onde ia ser construído e tal. E ia pro meio da mata, assim, montava o acampamento lá com os ajudantes, minha avó junto, e tacava a brasa. Ia rasgando a mata lá, às vezes passava semanas nas expedições, né? Bastante história pra contar, Dona Índia. E ela acabava protegendo ele, porque vocês imaginam nessa época um alemão no meio da Amazônia, né? Os Sozinho. ajudantes, né? Era um pessoal que não aceitava muito, né? Ordem assim, né? De estrangeiro. Você vê o que esse alemão tá falando aqui, dando bronca na gente, ensinando a trabalhar e tal. Mas assim, minha avó, eles sempre respeitavam muito. Até porque ela que cuidava, assim, né? Quando acontecia algum ferimento, alguma doença e tal, era a Dona Índia que socorria. Então, eles sempre respeitaram muito ela. Uma figura, vó Ruth. Vó Ruth. É muito legal a gente poder falar sobre nossos antepassados, assim. Eu gosto muito, muito, porque faz a gente ver algumas características até que a gente tem, né? A gente acaba reconhecendo na gente, Na né? gente, herdando alguma assim, coisa do deles. avó, do pai, da mãe. É bem legal. Tá quase Mas, pronto. e aí, Lu? E aí o Lu me conhece, vai para uma família de... Eu sou de descendência italiana, que é bem nítido, assim, de nordestina também. Aí ele me conhece, vai para essa família. E aí ele tem o primeiro contato, assim, com o processo de fazer o pão, né? Fazer eu nunca tinha feito, não. Já Não, tinha mas, comido e não, tal, mas acompanhar, né, como é feito Não. por... Meu pai, vez ou outra, ele fazia um pãozinho que ele gostava de fazer recheado. E eu gostava de comer. Mas assim, nunca foi tradição de sempre ter e envolver a família no processo. Isso não. Mas a gente vai unindo as coisas, né? A gente se conhece e acaba... Ah, sim. Vai essa aprendendo é a com... miscigenação, né? O Brasil é muito louco, né? O Brasil é para essas coisas. Amor, Eu não faço acho- muito as receitas nordestinas, não, pessoal. Elas, alguma coisa ou outra, tipo um cuscuz, alguma coisa assim, mas Eu acho que tá pronto. Você tá precisa dar bom. uma olhada. Aí, ó, pessoal, a massa agora, ela tá lisa, né? E aí, como a gente sovou bastante ela, a gente vai colocar ela aqui na bacia pra ela dar uma descansada. Peraí, tem que jogar um pouco de farinha aqui pra ela não grudar. Tem no fundo. Aí. E aí a gente pega um guardanapo. Guardanapinho, limpinho. Esses são os guardanapos de fazer pão, então eles têm que ser bem... Eu não posso nem pensar em Não. encostar neles, Tem que ser bem branco. Era uma coisa que minha avó, né, fazia questão. Os guardanapos de, como chama? Algodão, né? Guardanapão, tipo, cruzão assim, ó. E impecável, tem que estar sempre muito branco. E aí eu acabo fazendo assim. E aí a gente vai deixar descansar por 20 minutos aqui, pra poder abrir, rechear e enrolar os pãezinhos. Então daqui a pouco a gente volta. Pode ir? Aí, pessoal, já passaram os 20 minutos, eu cortei a massa, né? E aí agora eu vou fazer um recheado aqui. Já enrolei um e vou fazer mais um recheadinho aqui. Sempre cobre, tá? Pra não ressecar a massinha. E você, tá sovando um pãozinho também? Tá?
É? Isso é Oi, muito... mamãe, no meu papai. Ah, não, mamãe. É daí que pega a tradição, né? Daí que vira. Isso me traz boas memórias, né? Aí a gente usa esse rolinho aqui, mas pode cilindrar também. Pra abrir a massa, né? Pra pôr o recheio. As ervas. As ervas. Você pode usar a erva que você queijinho. quiser, né? Eu gosto dessas daqui que a gente tem. Manjericão, alecrim, Vou te tomilho. emprestar. Obrigada. Aí, eu gosto de pôr azeite. Eu também gosto de pôr azeite, né, mãe? É. E as ervas, né? Sim. Eu também gosto de pão de ervas. Você gosta de pão de erva? Sim. Claro. Só que não de alho. De alho não? É, porque Dá mais- alho... Uma espalhadinha. É, depois tu vai pôr azeite no meu. Ah, tá. Você gosta com azeite, né? Também gosto, mas eu nunca experimentei. Vou experimentar. Eu já experimentei. Ó, pessoal, dá pra pôr tomate, dá pra pôr azeitona, provolone, fica muito bom. A gente vai usando o que tem aqui, né? Só que eu não vou pôr esse queijo. Vai pôr queijo? Eu não vou. Não gostou desse queijo aqui? Só Esse vou aqui é pôr um- azeite e ervas. Aí tem o queijinho da roça aqui, que é a nossa vizinha que faz, a Marlene. E esse daqui que é o queijo Gouda. Não vou falar a marca, mas é daqui de Cruzilha. Muito bom. É, mas pra mim não. Muito bom vai ficar esse pão. E aí é isso, aí é só... Vou limpar minha mão aqui. É só enrolar. É igual tirar a massinha. Enrolar o tatuzinho, né? Você pode pincelar o ovo depois também, né? A gema de ovo. Eu dou uma apertadinha nele. Então, aqui tem 2 pãezinhos de ervas. Olha que belezinha. A gente cobre. E agora eu vou enrolar o resto. Não acredito que eu tô fazendo isso, mãe. Uma farinha. Esses daqui não vão ser recheados. Ai, dá pra rechear ele também com goiabada, doce de Eu leite. quero pôr o meu eu quero pôr o meu recheado de goiabada, De mãe. goiabada, mas não tem goiabada. Tá bom. A semana que vem a gente faz, tá? Tá bom, então pode ser de doce de leite o meu. Não tem nem goiabada nem doce de leite. E me dá um pedacinho. E aí, grandona? Você vai sovar um pãozinho, Eu Maria? quero sovar um pão. Lavei a mão de sabão. Cheira. Tó, então. Agora. Não pode cheirar? Os pãezinhos. Tá. Vocês já me Legal. ajudam. Pãozinho, eu vou fazer? Mamãe, presta o rolo aí, então. Mamãe, põe azeite no meu pãozinho. A hora Eu já que for expliquei. enrolar. A hora que for enrolar. Por que eu tenho que enrolar pra pôr azeite? É porque senão o azeite derrama tudo. Mamãe, não tem Eu já enrolei. Já enrolei, mamãe. Já enrolei. Olha que bom, gente. Já enrolei. As 3 mulheres da minha vida. Tá? Coisa mais linda do mundo. Quer um pouco de farinha? Não quero. Tô sem, né? Ei, tá grudenta já essa massa. Mamãe, agora pode pôr azeite. Aí, pessoal, agora eu já enrolei aqui os pãezinhos. Deu 6 pãezinhos, mais os 2 pequenininhos das meninas. É uma tradição também, os pãezinhos pequenos feitos pelas crianças ou para as crianças, né? Minha avó sempre fazia assim. E aí a famosa bolinha, que a gente bota num copo com água. E a hora... Pode fazer bolinha. Espera um pouquinho. Aí a hora que a bolinha subir, é a hora dele ir pro forno. É só isso. Bem fácil. Mamãe, então é a hora de eu fazer a bolinha. Gente, olha só que legal hoje, essa encomenda aqui vai para uma amiga, tá? É uma vela de copaíba, a última dessa remessa, né? E o mais legal é que hoje eu vou ter a semente de copaíba, que é essa pretinha aqui, para enviar como brinde. Essa pretinha. Olha que maravilhosa. Ah lá. Chegou a hora de ir pro forno. Aí, pessoal, ele já cresceu. Agora eu vou pôr no forno.
E como é um fogão a lenha, não tem como a gente falar o tempo, tá? A gente vai vendo conforme ele for crescendo. Mas dá pra assar no forno a gás também. Aí em torno de 30 minutos no forno a gás, uns 280 graus, fogo alto. Cafezinho fresco. Pra comer com pãozinho da Dona Virgínia. Ai, ficou pronto. Maravilha. Ai, quente. Agora é a melhor parte, a hora de comer. Pode cortar pra você no meio? Sim. Eu quero cortar o meu também no meio. Quente, hein? Pãozinho das meninas. Delícia. Da mar. Um pão meu em 2 torrinhas. Isso, E eu acho que esse eu daqui. quero suco. Eu acho que eu quero suco também. Papai põe. Então eu quero suco. Um belo no cafezinho. fio. Olha, não parece as orelhinhas, papai? Isso Da aqui me Gabi emprestou, Gabi, ó. Hum, Não parece meus pãozinhos Desagradável. orelhinhas? Sim. Meus pães parecem orelhas. Agora vocês vão dar licença, gente, que a gente vai dar uma degustada. Tá aqui. E patas. Até mais, até a próxima. E o meu Olha lá, parece fala orelhas. tchau. Dá tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Falou!